Oi pessoal, hoje voltamos ao nosso pomar de pêssego. Estamos já no período de formação dos frutos da nossa grande família das rosáceas. Entre elas temos o pêssego, a ameixa, a maçã, a pera, o caque, temos as videiras, temos um bom número de opções na fruticultura de clima temperado ou subtropical. E hoje queremos falar com vocês a respeito de um assunto que ainda é tabu para muitos, principalmente para quem tem pomar doméstico. No entanto, para quem tem um pomar comercial, não pode prescindir da prática do raleio. Como assim? Eliminar frutos? Essa é a pergunta que eu deixo no título do nosso vídeo. E é exatamente isso, sim, eliminar frutos. Claro que para isso é preciso ter um critério, mas a minha missão aqui é explicar o porquê, como realizar esta prática, qual é o fundamento dela e por que é tão importante realizá-la. Como eu falei, para quem produz frutas, não pode hoje mais prescindir dessa técnica, dessa prática, que é uma das mais importantes dentro do nosso projeto produtivo. Para quem já teve a oportunidade de ver o nosso vídeo na playlist da citricultura, lá eu faço uma pergunta: por que o meu pé de bergamota, tangerina, mexerica produz um ano sim, um ano não? E ali nós já abordamos pela primeira vez a prática do raleio. A prática do raleio, então, nada mais é do que a eliminação do excesso de frutos, justamente para evitar a alternância de produção. A alternância de produção é justamente um ano a planta produz uma carga absurda, excessiva, tremenda, e no outro ano ela praticamente não produz nada ou muitas vezes não produz nenhum fruto. A outra questão também importante para defender esta prática é justamente o objetivo que nós queremos: frutos de qualidade, frutos de um calibre, de um tamanho ideal, frutos com sabor, frutos com uma coloração e frutos não danificados. Então esse é o objetivo final de quem quer colher frutos de qualidade. Então a prática do raleio se justifica por essas duas questões. Por outro lado, se nós tivermos uma planta equilibrada, como nós viemos trabalhando durante o ano todo, a fruticultura ela tem um calendário agronômico anual. Para chegar neste resultado aqui, eu preciso adotar o tratamento de outono que tem na nossa playlist, o tratamento de inverno, que é fundamental, principalmente na parreira, no caque, assim também como no pêssego e na ameixa, a poda bem realizada. Todas essas práticas, incluindo uma nutrição equilibrada e uma correção de solo adequada também, vai nos trazer esse resultado aqui, de uma produção em excesso. E mesmo que nós tenhamos essa produção em excesso, nós teremos que trazer um equilíbrio para essa planta, justamente para que eu não tenha danos, como por exemplo quebra de galhos, uma formação de copada em Y, ou mesmo no sistema de vaso ou taça. Se eu tiver um ramo principal de um sistema Y que venha a quebrar por excesso de frutos, essa planta eu vou precisar de pelo menos 2 anos para recuperá-la. Então vocês veem que não é apenas a qualidade e a alternância de produção, é um prejuízo, é um dano, onde eu vou precisar recuperar uma planta, vou ter que reequilibrá-la para lá na frente eu ter novamente a colheita possibilitada pela formação que eu vou dar a essa copa. Um dos grandes entraves do raleio, existem vários tipos de raleio, mas nós vamos nos deter ao raleio manual. Esse raleio pode ser feito químico, pode ser feito mecânico. Existem hoje produtos no mercado para essa prática, porém nós vamos ensinar aqui como fazer o raleio manual. Então o ideal seria fazer o raleio das flores já,
porque com isso eu não desgasto a planta, ela não vai precisar chegar até a formação do fruto e ela conserva energia para a produção de frutos viáveis e frutos que eu quero colocar no mercado posteriormente. Para cada fruto de um tamanho ideal, a planta precisa pelo menos de 30 folhas. Então, se vocês veem esses ramos, alguns calibrosos, outros menores, com tantas frutas aqui, vocês facilmente vão chegar à conclusão que não há pelo menos 30 folhas para cada fruto como este aqui. Então, por ali já começa a justificativa que eu preciso retirar o excesso de frutos, porque se eu não fazê-lo, estes frutos não terão os nutrientes necessários para o seu desenvolvimento. A outra questão, eles não terão uma incidência de luz ideal para que eu tenha um fruto de uma coloração padrão, uniforme, porque em alguns locais o sol não vai chegar, vai ficar sombreado e essa coloração vai ficar opaca ou então praticamente sem uma coloração que o fruto exige. Então o raleio, propriamente dito, ele tem um elevado custo de mão de obra. Então por isso muitos produtores optam pelo raleio químico quando é produção comercial e os pomares domésticos que objetivam frutos, mas não têm muitas vezes a preocupação de um fruto calibroso, mas gostariam de colher todos os anos, ou não fazem o raleio por desconhecimento, ou na grande maioria por ser um tabu e as pessoas têm dó de eliminar frutos. Se ela vê uma planta carregada como esta, ela não consegue se motivar para retirar esses frutos, porque o objetivo dela lá na frente é a colheita. Porém, no próximo ano não terá a colheita se ela não fizer o raleio. Quando fazer o raleio? Após a florada, existem vários estágios e várias floradas, mas após a florada, a plena florada que a gente fala, não aquela que alguma onda de calor chegou e a planta começou a florescer, não, é quando há a florada plena da planta, contamos aproximadamente 40 dias após, o fruto estará no tamanho de uma azeitona, às vezes maior, e aí podemos marcar uma data para fazer o raleio. Vai depender do número de plantas para serem ralhadas, vai depender da mão de obra que eu tenho disponível, então eu preciso me organizar, ou começar antes, ou então contratar mais mão de obra. Isso eleva o custo. Nós precisamos ter o cuidado e observar justamente a plena florada, porque a própria planta, dependendo da sua nutrição, dependendo do seu equilíbrio nutricional como um todo, dependendo das condições climáticas às quais ela está exposta, ela faz o raleio natural dela. Ela própria elimina uma determinada carga que ela não vai segurar. Ela provoca um abortamento de flores e de frutos. Então, não posso fazer um raleio muito cedo, porque se eu fizer o raleio logo depois da florada e acontecer alguma intempérie, algum problema e a própria planta não segurar a carga, eu vou perder bastante. E aí eu terei uma colheita bastante frustrada. Quais os frutos que eu vou eliminar? Primeiro, aqueles danificados, aqueles que estão deformados pela própria conformação na hora da formação do fruto, ou então danificados por uma intempérie. Aqui nós tivemos um evento de granizo fraco, mas as frutas foram danificadas, outras que podem ter sofrido o ataque de algum inseto ou de alguma doença, então esses frutos eu já elimino aqui. Isso vai facilitar lá na colheita, eu não vou precisar colher nem eliminar esses frutos, então eu já ganho tempo aqui. Qual é o espaço, então, que eu deixo na hora de ralhar os frutos? Galhos secundários não tão calibrosos, eu deixo um espaçamento que pode chegar até 15 centímetros entre cada fruto. Já galhos calibrosos, como é o sistema Y, neste caso aqui, que ele possui uma haste calibrosa maior, e depois os galhos
que vão abrir a espinha de peixe, tem os calibrosos e depois temos os menos calibrosos. Os mais calibrosos a gente pode deixar entre 8 a 10 centímetros entre frutos, eliminando o excesso dos frutos que temos principalmente nessa planta que eu mostro para vocês. Então o processo é simples, a retirada dos frutos é fácil, tem plantas que eles estão mais fixados, tem plantas que estão menos, mas é uma prática necessária, mesmo que vocês diminuam a mão, como eu digo, não deixem o espaçamento que eu estou indicando aqui, deixem mais frutos, mas vocês verão que isso é benéfico para a planta, vocês terão frutos de melhor qualidade, a planta se beneficia com isso, porque essa mesma folha que agora vai levar os carboidratos, os açúcares para a formação do meu fruto, essa mesma folha, depois da colheita, eu preciso manter, como eu já expliquei em outro vídeo, para a próxima safra. Então, a importância do raleio é uma das práticas fundamentais para quem quer produzir frutos de qualidade. Então, esperamos mais uma vez ter ajudado e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço.